São milhões e milhões arrecadados com rifas e sorteios. O problema é que muitas rifas não entregam o produto. Se já existem escândalos de manipulação de resultados de jogos esportivos, por conta das bets e etc., imagine num negócio que só depende de um algoritmo que rode, execute e sorteie um determinado número. Vai, vamos lá, gente, recebi 100 mil para vocês participarem do Tigrinho. Se for só isso, ele não responde pelo crime. As rifas online promovidas por influenciadores têm se tornado uma verdadeira febre. Com promessas de prêmios extremamente atrativos e a ilusão de que qualquer um pode se tornar um vencedor, essas campanhas atraem milhões. Mas até que ponto isso é um jogo de sorte? Essas rifas levantam questões intrigantes. Os resultados são realmente verdadeiros? Esses sorteios são auditados? E, acima de tudo, que práticas criminosas podem estar por trás de tudo isso? Rifas online é uma atividade que pode ser lícita ou ilícita, porque toda rifa, sorteio, loteria precisa da autorização prévia da Caixa Econômica Federal. Tem muita gente que consegue essa autorização. E na internet normalmente funciona pelas redes sociais. Então o indivíduo anuncia um carro que será rifado e ele vende os números. Para as pessoas participarem nesses números, ou elas pagam ou elas realizam algum tipo de tarefa. Tem que seguir um influenciador, tem que comentar naquela publicação, tem que participar efetivamente daquela rifa. Na prática, normalmente quem paga o valor do veículo são os influenciadores que vão ganhar seguidores, né? E aí uma das regras vai ser seguir esse influenciador que acabou pagando para estar lá. E ele ganha seguidores nessa história e funciona muito bem. O problema é que muitas rifas não entregam o produto, esse é um problema. Segunda coisa é que muita gente faz um sorteio irregular e aí comete crime, na verdade, porque na hora de sortear o ganhador é um conhecido para devolver o carro, né, que ninguém ganha. Então o problema das rifas online é que ela é comum, elas são comuns, elas conseguem a autorização na Caixa Econômica Federal, mas ela também consegue enganar facilmente o jogador ou o usuário. Então, é uma atividade que pode ser lícita ou ilícita, mas tem que ser acompanhada de perto pelos jogadores e pelos influenciadores. Então hoje as pessoas são motivadas em perfis com milhões e milhões de seguidores a participarem de uma rifa a um valor módico, um valor pequeno. Aparentemente, para quem está observando, aquilo não gera um lucro ou é uma quantia pouca ou ínfima, só que juntando todos os milhões de seguidores, são milhões e milhões arrecadados com rifas e sorteios. E normalmente os criminosos ou bandidos eles se associam a influenciadores, a outras pessoas com popularidade, para fazer com que isso cresça, com que isso bombe. Normalmente falam que isso segue a Loteria Federal, o que não quer dizer absolutamente nada, e o golpe está na manipulação. Então o que mais temos hoje são nomes que aparecem do nada e recebem, ou seja, há um preenchimento do que não foi vendido, ou manipulação no sentido de que não se obteve nenhum ganhador, ou mesmo em algumas investigações que até os próprios realizadores das rifas estavam colocando laranjas para receber esses bens, um veículo, um carro importado, um carro de milhões para retornar. E normalmente isso está envolvido em um contexto muito maior, né, que é a ocultação de patrimônio, lavagem de dinheiro e até associação criminosa. E algumas plataformas que dizem que não são responsáveis permitem a manipulação dentro do seu sistema. Então existem perícias que já foram feitas em plataformas comuns de rifa, onde você pode indicar quem vai ser o ganhador, onde você pode alterar a sequência de números, onde você pode manipular de qualquer forma. As pessoas que compram rifas, elas não têm garantia alguma da lisura, da transparência daquele procedimento. E as pessoas não vão atrás, não se preocupam, isso tudo, todo esse contexto de falta de transparência e a possibilidade de levantar milhões rapidamente é que faz com que inúmeras pessoas se dediquem a essas atividades que podem ser consideradas criminosas. No Brasil, as organizações criminosas, elas rendem muito dinheiro ilícito, elas fazem muito dinheiro ilícito.
e elas precisam colocar esse dinheiro no sistema para conseguir utilizá-lo. Então, não dá para gastar tanto dinheiro simplesmente em papel moeda. Eles precisam lavar o dinheiro. O que é isso? O que significa isso? Você pegar um dinheiro ilícito, fazer com que isso passe em algum tipo de atividade e saia de maneira lícita. Então, o indivíduo que ganhou um prêmio, ele pode, às vezes, pagar um bilhete premiado. Então, imagina que um usuário normal ganhou uma rifa. E essa rifa vale R$1 milhão. Vem um criminoso que quer lavar dinheiro e fala, eu te dou 1,5 milhão em dinheiro. Ele compra essa rifa, paga 1,5 milhão, então ele gastou 1,5 milhão de dinheiro ilícito, mas ele declara a receita como ganhador. Ele apresenta aquele ticket premiado. E ele levanta R$1 milhão lícito. Ele lavou R$1 milhão. Então é esse tipo de atividade que pode estar vinculado a essas questões. Então os prêmios, as rifas, o cassino virtual, essas loterias, tudo isso são usadas pelos criminosos para lavar dinheiro. E aí nós tivemos casos recentes, operações muito grandes, por exemplo, essa recente que envolveu a influenciadora Deolane, que ainda é uma investigação, inquérito policial, a gente nem faz juízo de valor sobre a conduta dela, mas a operação não só analisa jogos online, loterias e rifas, mas também lavagem de dinheiro. É muito difícil você dizer que o influenciador está sempre inocente nessa questão, né? Eu já conversei com muitas pessoas que vendem os seus espaços em redes sociais e disse assim, perguntei numa boa, você tem certeza que aqui você acreditou que era um negócio lícito, que era tudo bonitinho, sabe? Do tipo, cara, você não tem nenhum compliance, porque você está ganhando muito dinheiro com isso. Você não tem um mínimo de checagem, de filtro para isso e tal. Que muitas vezes essas pessoas respondem para mim, eu tô basicamente vendendo a minha rede, enfim, e tem uns modelos de venda bem curiosos, inclusive, né, que eles deixam passa usuário e senha até do perfil, né, e tipo, olha, posta o que você quiser, né. Cara, mas assim, você tem um pouco de responsabilidade, ou muita, na verdade, responsabilidade nesse sentido, né? Então, é difícil dizer que essas pessoas não têm um mínimo filtro para essas questões, assim, de avaliar o conteúdo que está sendo postado, de pensar, caramba, será que isso daqui não está prejudicando outras pessoas? E mais, pessoas que seguem ele, ou ela, né? Então, é basicamente o teu público, os teus clientes, né? o teu rebanho ali, né, de seguidores e tal. Então, talvez o business já seja mais ou menos ilícito, talvez as pessoas se deem mal e mesmo assim o mais importante é só você lucrar ali com aquela postagem, né? Então, eu acho que pouco se fala disso, sabia? A contravenção de jogo de azar seguida por lavagem de dinheiro pode dar cadeia para o influenciador que lavou o dinheiro. Essas pessoas estão sofrendo por conta dos movimentos financeiros de lavagem, não porque fala que é bom apostar. O direito penal vai falar assim, se a sua participação for uma participação de menor importância, você responde pelo crime de menor importância. Se a sua participação foi fundamental para o cometimento do delito, então você responde pelo delito como coautor, você faz parte disso. Agora, precisa demonstrar que ele participou do movimento, por exemplo, de estelionato. Se você não identificar isso, ele não pratica o delito. Você precisa fazer um nexo de causalidade. Então, a conduta da pessoa versus o resultado jurídico proibido. Né? Você tem que fazer essa relação. Se a conduta dessa pessoa foi 100%, vamos lá, gente, recebi 100 mil para vocês participarem do Tigrinho. Se for só isso, ele não responde pelo crime. Todas as vezes que você estiver diante de uma demonstração de que há uma manipulação de resultado, conseguiu mostrar manipulação de resultado, seja numa rifa, seja numa bet, seja num cassino em Las Vegas, o delito acontece. Aí é o delito de estelionato. Qualquer manipulação demonstrada é o delito de estelionato. Claro, você vai ter que criar um processo crime, ir lá, auditar, periciar, verificar. Demonstrou que houve? Demonstrou. Pessoa jurídica não responde por crime. Então você vai fazer o quê? Você vai civilmente, então, pegar essa pessoa jurídica, se tiver dinheiro ainda, vai processar e vai pedir para ela devolver valores. A grande questão é que ninguém está auditando, né, esses sistemas. Existem plataformas para isso, e existem plataformas sérias de empresas, inclusive, que estão presentes em muitos países, que tem todo um sistema de checagem disso.
Mas se você parar para pensar que existe toda a dúvida ainda, até em sistemas de votação online, ou até urna eletrônica, olha o tamanho da polêmica disso, né? Então, a gente vê no caso da própria urna que se usa muitas formas de auditar, se disponibilizam muitas partes do código, se faz muito teste e ainda assim sempre existe a polêmica de tipo, dá para manipular o resultado, não dá para manipular o resultado. Imagina nessas plataforminhas de rifa, né? Então, no fim do dia, se não for feita ali uma perícia, né, nessas plataformas de rifa e não for analisado de fato o código, e não é só analisar o código, é analisar o código que rodou e roda, porque tem essa. Eu posso mostrar para você, você quer o código-fonte? Então, toma aqui. Não, tudo bem, mas o que é que está rodando ali no dia a dia? Eu preciso me certificar que isso que você está me mostrando é aquilo que está rodando, né? Então, como não existe isso, e eu pelo menos não vejo isso em todas essas plataformas de rifas online, é tudo muito obscuro com relação a isso, né? Pelo menos das que eu conheço. Se introduz todo uma possibilidade de manipulação de resultados, e aí a gente precisa falar disso também. Se já existem escândalos de manipulação de resultados de jogos esportivos, por conta das bets e etc., imagine num negócio que só depende de um algoritmo que rode, execute e sorteie um determinado número. Não existem os olhos dos outros olhando aquilo. Eu não estou falando só da perícia, eu estou falando dos processos ali também, sabe? Então, isso eu acho que acaba abrindo uma caixa de Pandora aí, de possibilidades que, infelizmente, acabam prejudicando muita gente que está de boa fé comprando o seu número ali, né? Enfim, então... no fim do dia, a questão técnica de como eles manipulam é praticamente irrelevante, porque até a plataforma em si, muitas vezes não está no Brasil, sabe? Isso está fora, não tem como você alcançar os donos. Se os autores estão cometendo crime cibernético, fazendo essas rifas, a lavagem, evasão de divisa ou qualquer tipo de crime cibernético do estrangeiro, isso dificulta muito a investigação e a forma de a gente punir. Uma das formas da punição é acordo de cooperação jurídico internacional, inclusive na parte de crimes cibernéticos o Brasil finalmente aderiu à Convenção de Budapeste, que é um pacto mundial de combate aos crimes cibernéticos com vários países assinando, mas a gente ainda depende de celeridade no cumprimento de decisões que foram exaradas nos tribunais brasileiros para cumprimento nesses países que são parceiros. Alguns nem são. E aí a gente vai ter quase sempre impunidade. Uma dificuldade muito grande de investigar. Alguns países são. E aí a gente tem todo um caminho, por carta rogatória, etc., de envio dessa decisão judicial para que a polícia lá naquele país cumpra essa decisão. A cooperação internacional é fundamental, porque é a única forma que eu tenho de atingir uma empresa que está no Brasil para ganhar dinheiro, para vender seus produtos, para participar, oferecer sorteios, mas que não está normalmente no Brasil para cooperar com as autoridades. Então, o Ministério da Justiça, via judiciário, ele tem a possibilidade de acordos de cooperação, então ele usa um instrumento de cooperação mútua, onde uma ordem do Brasil vai para esse país que tem um acordo de cooperação e lá sim ocorre bloqueio de contas, prestam-se informações, ou a empresa mesmo é citada para contestar uma ação. A cooperação internacional existe, mas ela é muito limitada. Eu dependo de cooperação, de tratados internacionais, acordos mútuos. Além de tudo, é cara, é onerosa. Muitas vezes as pessoas precisam pagar, e caro no processo, para citar, por exemplo, uma empresa que não tem sede no Brasil. Daí porque a importância de um regulamento que, assim como o Marco Civil, preveja que essas empresas que estão aqui para ganhar dinheiro, que elas estejam com uma filial, com uma sede, ou nomeiem um representante legal no Brasil. Porque aí sim essas pessoas vitimadas terão a quem recorrer e o judiciário vai poder agir. Hoje o judiciário está, enfim, de mãos atadas diante de algumas empresas de jogos e rifas que fazem vítima no Brasil, mas não estão aqui formalmente legalizadas.
Muitos criminosos estão se aproveitando da descentralização e do anonimato que as criptomoedas oferecem, utilizando-as como uma ferramenta eficaz para ocultar a origem de recursos ilícitos. Esses jogos de apostas se tornaram o veículo perfeito para essa prática. Ao transformar dinheiro sujo em criptoativos, os criminosos conseguem driblar a fiscalização e integrar esses fundos no sistema financeiro. Mas como exatamente esse ciclo se perpetua? Quais são os métodos utilizados para camuflar transações ilegais por trás de uma fachada de entretenimento? Quando você tem, vamos pegar uma moeda muito famosa, que é o Bitcoin. Em algum momento, esse Bitcoin precisa se transformar em ou dinheiro ou um bem. Tem incorporadora de imóveis que aceita pagamento via Bitcoin, né? Então, se você fizer todo o caminho inverso justamente por conta do blockchain, você consegue saber de onde aquilo veio. Então, o que existe, eu vou te dar um exemplo muito clássico que a gente vê quando a gente vai investigar, por exemplo, alguém que foi extorquido e decidiu pagar, que precisou ir numa exchange da vida, ou precisou comprar no mercado peer-to-peer, né, ou seja, de uma outra pessoa um determinado cripto, e ela foi lá, depositou $50 mil e recebeu um Bitcoin, por exemplo. Aquilo precisa vir de alguém, isso está registrado, né? Se você for na exchange, por exemplo, por onde isso passou, ele tem que ter o dono da carteira daquele cripto e etc. Então, em tese, essas transações são sim rastreáveis até uma pessoa física. Então, porque elas são rastreáveis, acabaram aparecendo serviços de troca, por exemplo, de criptoativos como o Bitcoin. Então, aqui é o que o bandido faz para lavar esse dinheiro, ou pelo menos fazer com que esse rastreio seja muito mais difícil pelas forças policiais. Ele vai num fórum criminoso, encontra uma casa de troca de criptoativos. Então, no exemplo do Bitcoin, Kátia, você pega um criptoativo que você pegou de uma pessoa que foi extorquida ou de uma empresa que foi extorquida, então a origem, quando chegou para você, né, cybercriminoso aqui, perceba, aqui a gente tem a identidade de um cybercriminoso que recebeu um Bitcoin, vamos supor que é $65 mil na data de hoje. E este Bitcoin precisa comprar um imóvel de um CPF, no nome de um CPF lá para frente. Então, este cybercriminoso usa uma casa de troca, onde ele manda esse Bitcoin sujo, que veio de um crime, e recebe meio Bitcoin limpo. Existe um serviço. E como é que essa casa de troca faz um Bitcoin limpo? Eles estão minerando. Está cada vez mais difícil minerar, tudo bem. Mas eles usam um poder de energia elétrica, um poder computacional ainda relevante, e aquele cripto está 0 km, aquele Bitcoin está limpinho, acabou de ser minerado, nunca pertenceu a ninguém. Então ele vai lá e pega meio. Quem ganhou? Quem está no meio do caminho fazendo essa troca, essa casa. Um business super ilegal, escuso, diga o que quiser. Mas dos 65 mil sujo que ele tinha, ele tem 32.500 limpo. E aí sim ele pode passar isso para um CPF. E no dia de amanhã, se ele for questionado de onde que ele tirou esse Bitcoin, etc., a rastreabilidade máxima vai até essa casa, ele pode dizer, eu comprei de boa fé. Percebe? Então, essa é um dos muitos serviços que existem para facilitar esse tipo de lavagem de dinheiro. A tecnologia hoje é muito favorável para você desmantelar esse tipo de atividade criminosa, de lavar dinheiro, porque o dinheiro acaba caindo no sistema bancário. E mesmo se for em cripto, né, na blockchain, quando a gente fala de Bitcoin, tudo é rastreável. Então a tecnologia ajuda a controlar. Quando era tudo dinheiro, papel moeda, era muito mais difícil de controlar. Você não sabia de onde saía aquele dinheiro das pessoas, não sabia se as pessoas estavam declarando aquele dinheiro adequadamente, quem sonegava, etc. Com a tecnologia, o controle é muito maior. Quando o indivíduo usa um cartão de crédito, quando ele emite uma nota fiscal, tudo isso tem controle sistêmico. A própria inteligência artificial controlando. Então eu entendo que a melhor forma de a gente combater esses crimes
são por tecnologia. Hoje nós temos algumas ferramentas financeiras, né, que fazem o follow the money, seguem o dinheiro. Então, para entender ali naquela estrutura financeira quem são os beneficiários, quais as ligações deles com pessoas jurídicas, se o ganhador de um sorteio ou rifa tem participação numa empresa, ou se esse dinheiro volta para alguém da empresa. O COAF hoje tem uma estrutura nesse sentido e existe também a investigação da empresa, ou seja, se ela tem sede constituída, se ela não está aqui no Brasil, quem são os representantes. Normalmente essas empresas criam empresas de fachada aqui, como se fossem prestadoras de serviço para operar, mas não querem estar aqui no Brasil porque querem ficar longe das decisões judiciais. Então essa é uma investigação que é feita, além da investigação digital, né? Onde está registrado, quais são esses servidores, há a possibilidade de uma auditoria desse algoritmo. Olha, eu acredito que nós precisamos regulamentar, né? Assim como foi a regulamentação das bets e agora o governo estabeleceu, as bets movimentam um mercado milionário, apostas esportivas de cota fixa, um mercado milionário, bilionário. Esse mercado hoje, ele operava na informalidade, não pagava impostos, não gerava empregos, era totalmente informal e considerado inclusive ilegal muitas vezes. A regulamentação trouxe segurança jurídica. Então, além de aumentar a arrecadação, você tem as regras definidas, você tem princípios de transparência, já existem projetos para alterar as leis das bets no sentido de inserir educação, a proibição de uso de manobras que criem estados mentais por influenciadores, e todo esse ambiente vem com uma preocupação de saúde mental, porque as pessoas elas estão realmente viciadas nesses jogos. Essa mesma regulamentação das bets é interessante que nós tenhamos isso também no mercado de jogos, slot games, de apostas, de rifas e sorteios, porque hoje é um ambiente cinzento. Nós temos a lei de contravenções penais que trata a exploração de jogo de azar ou a promoção como uma contravenção penal e não temos mais regras. Esse ambiente sem regulamentação é que fomenta as atividades ilegais e muitas pessoas se veem motivadas a constituírem verdadeiras associações criminosas que hoje vivem às custas aí de pessoas com seus benefícios ou com valores que elas não poderiam para abastecer essa associação criminosa explorando rifas e sorteios. Além do arcabouço regulatório, que é fundamental, né, você ter leis, regras claras que prevejam os direitos dos jogadores, os deveres dessas empresas, as limitações de criação de estados mentais, de influenciadores, o estabelecimento de representantes no Brasil, além de todas as demais regras de compliance, como auditoria algorítmica, dentre outros itens que é fundamental para que esse setor se desenvolva com segurança e, ao mesmo tempo, tenha sua responsabilidade na saúde mental das pessoas, evite o vício, consiga conscientizar, cabem outras políticas públicas, não só dessas empresas, mas do próprio governo, né? Muitos países hoje, principalmente os países desenvolvidos, contam com centrais de combate ao crime digital, onde o governo presta um serviço de esclarecimento, o governo coloca notícias, coloca dicas do bom uso da tecnologia, trabalha os malefícios das telas, dos vícios que podem ocorrer. Isso é uma previsão do Marco Civil da Internet, a Lei 12965 de 2014, ela tem um artigo que o Estado iria se estruturar para ações de educação digital. Isso nunca saiu do papel. Há 10 anos o Marco Civil está em vigor, isso não saiu do papel. Então o poder público falha muito em não entrar nessa seara de segurança digital, de saúde mental no ambiente digital e no combate a crimes cibernéticos. Deixa tudo para a iniciativa privada. E lá fora a gente vê um papel fundamental do governo e ajudando muito as pessoas a entenderem o contexto, os riscos e reduzindo o número de vítimas de crimes digitais. Diariamente nós nos deparamos com pessoas com interesses suicidas diante dos problemas que elas tiveram com os jogos online. Destruíram família, destruíram patrimônio, venderam bens, dilapidaram o que não tinham. Nossa lei não está preparada para isso. Nós temos uma regulamentação das bets, existem projetos no Congresso que eu vejo com bons olhos, que vai tratar da saúde mental, da transparência, do compliance, de atividades proibidas por influenciadores, mas é uma legislação projetada, não se fala de saúde mental. E toda essa estrutura de gamificação, de gatilhos mentais, ela é extremamente efetiva. Então, cada dia mais a gente vê pessoas aí que estão destruindo a vida porque estão aí nesses jogos online. Em um cenário onde as rifas online se multiplicam a cada dia, a proteção do consumidor se torna mais crucial do que nunca.
Influenciadores prometem prêmios de maneira sedutora, mas as armadilhas estão à espreita. A educação digital emerge como a verdadeira armadura, capacitando indivíduos a discernir o que é legítimo do que é potencialmente fraudulento. Como podemos nos proteger dessas armadilhas digitais? Que conhecimentos devemos buscar para nos tornarmos consumidores mais conscientes? No mínimo, eu checaria um Reclame Aqui. Né? A gente precisa ter um mínimo de desconfiômetro para as coisas. No fim do dia é isso, né, Kátia? Caramba, eu vou confiar em... Porque tem a ver com dinheiro. Eu vou confiar em qualquer rifa que aparece, eu vou confiar em qualquer aplicativo que me promete ganhar no XPTO se eu comprar, etc. e tal. Então, faça as checagens de segurança que você faria para comprar uma TV. Né? Porque no fim do dia é isso. Ah, a TV que custa 5 mil, magicamente hoje custa 1.500. Ah, então vou lá comprar. Não, acho que dá uma olhada pelo menos, né? Existem algumas medidas um pouquinho mais técnicas, que é ver pelo menos a idade do domínio, né? Então existem algumas plataformas que aparecem de uma hora para outra. Se você consultar aquele domínio, por exemplo, você vai saber, pô, se foi criado... O domínio desse site foi criado mês passado, foi criado 2 meses atrás, etc. Então, empresas, né, que acabaram de aparecer, enfim, talvez sejam mais propícias, né, a serem golpes. Né? Então, veja a idade daquele negócio, como eu falei, a questão do... você consegue fazer um ruiz nesse domínio, né? Do inglês, quem é, né? Ruiz. É só você procurar no buscador da tua preferência, online Ruiz, você vai ter, e coloca lá o domínio, né? rifaonlinexpto.com, né? E aí ele vai dizer, esse daqui é um domínio que foi registrado 35 dias atrás. Opa! Talvez não seja a hora de você fazer negócios com aquela empresa, né? Jogar o teu dinheiro lá, né? A gente colocou a população num cenário de alta conectividade, de um mundo digital, e as pessoas compram o smartphone, começam a acessar. Mais da metade do país já tem acesso, mais 60% na verdade, já tem acesso à internet móvel no Brasil, e os riscos estão aí, para esse indivíduo que tem mais idade, para esse indivíduo que ainda não tem maturidade, é um adolescente, e ele acaba achando que vai jogar uma rifa virtual, um cassino virtual, acaba sendo seduzido por quadrilhas, e ele vai perder muito dinheiro por causa da falta desse conhecimento. Então o Estado tinha que, de alguma forma, prover esse tipo de comunicação. E eu acho que poderia acontecer nas escolas. A gente tem uma base de escola pública muito grande e deveria colocar na grade não ensino de informática, como usar o computador, mas ensino de quais são os riscos e o que fazer ao acessar a tecnologia e o computador.